E aí galera, meu nome é Renan e hoje eu vou falar sobre as dimensões. Então, como eu já expliquei que tudo são ondas, tudo está vibrando, tudo está girando, e expliquei que tudo são feitos de átomos e os átomos são buracos negros e que esses átomos estão interagindo uns com os outros organizados na estrutura do vácuo, né? E esses átomos e essas ondas de energia estão sempre a se organizar e agregar energia. Estão sempre agregando complexidade e a ramificar-se e a experienciar novas realidades, novas dimensões, novos tipos de estrutura. Ao discutirem a estrutura em grande escala do cosmo, os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras recortadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional e essa criatura tridimensional o vê entrar em sua residência e resolve em um gesto de amizade interdimensional dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. A criatura tridimensional então decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. A criatura tridimensional manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, ele está terrivelmente confuso, isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística, chamada em cima. Ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Podemos imaginar um cubo do seguinte modo. Pegamos um segmento de linha e o movemos nele mesmo nos ângulos retos em igual comprimento. Isso faz um quadrado. Mexa esse quadrado um comprimento igual nos ângulos retos nele mesmo e temos um cubo. Este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões. Mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física, não desse lado, não desse lado, não desse lado, mas em ângulos retos para essas três direções. Eu não posso mostrar que direção é essa, mas imaginem que há uma quarta dimensão física. Nesse caso, podemos gerar um hipercubo quadridimensional que também é chamado de Tesseract. Eu não posso mostrar a vocês um Tesseract porque eu e vocês estamos presos em três dimensões. Mas o que eu posso é mostrar a sombra em três dimensões de um hipercubo quadridimensional ou Tesseract. É isto. E pode-se ver que são dois cubos alinhados com todos os vértices ligados por linhas. E agora o verdadeiro
tesseract, em 4 dimensões, teria todas as linhas do mesmo comprimento e todos os ângulos retos. Não é o que vemos aqui, mas esta é a penalidade da projeção. Imaginem um universo como Planolândia, verdadeiramente bidimensional e totalmente plano em todas as direções, mas com uma exceção. Sem o conhecimento de seus habitantes, o universo bidimensional deles é curvado em uma terceira dimensão física, talvez em uma esfera, mas de qualquer maneira em uma coisa totalmente fora de sua experiência. Localmente, o universo ainda parece plano, mas se um deles, muito menor e mais plano do que eu, caminhar muito pelo que parece ser uma linha reta, vamos descobrir um grande mistério. Suponham que ele tenha marcado este ponto inicial aqui e partiu para explorar seu universo. Ele nunca se vira e nunca chega a uma borda. Ele não sabe que seu universo, aparentemente plano, na verdade é curvo em uma esfera enorme. Ele não sente que está andando em volta de um globo. Por que seu espaço deveria ser curvo? Porque há tanta matéria nesse universo que ele dobra gravitacionalmente o espaço, fechando-o atrás de si mesmo em uma esfera. Mas o nosso habitante de Planolândia não sabe disso. Depois de muito tempo, vamos descobrir que ele de algum modo voltou para seu ponto de partida. Deve haver uma terceira dimensão. Nosso habitante de Planolândia não conseguiria imaginar essa terceira dimensão, mas com certeza pode deduzi-la. Agora aumentem todas as dimensões desta história em 1 e teremos algo como a situação que muitos cosmólogos acham que pode, na verdade, aplicar-se a nós. Nós somos criaturas tridimensionais presas em 3 dimensões. Nós imaginamos que nosso universo seja plano em 3 dimensões, mas talvez ele seja curvo em uma 4ª. Podemos falar sobre uma 4ª dimensão física, mas não podemos vivenciá-la. Ninguém pode apontar para a 4ª dimensão, ou seja, existe esquerda e direita, existe frente e trás, acima e abaixo, e há uma outra direção simultaneamente nos ângulos retos das 3 dimensões familiares. Agora, imaginem que esse universo está se expandindo. Se o inflarmos como um balão quadridimensional, o que acontece? Um astrônomo de uma determinada galáxia acha que todas as outras galáxias estão se afastando dele. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela parece mover-se. Foi isso que Rumason e Hubble descobriram. Na superfície deste universo curvo, não há fronteiras nem centro. O universo pode ser tanto finito quanto sem fronteiras. A mudança para vermelho das galáxias distantes parecia implicar, para os contemporâneos de Rumason, que estávamos no centro de um universo em expansão, que nosso lugar no espaço era, de certo modo, privilegiado. Mas se o universo está expandindo-se, se ele é ou não curvado em uma 4ª dimensão, os observadores de todas as galáxias verão exatamente a mesma coisa. Todas as galáxias afastando-se deles, como se eles tivessem cometido uma terrível gafe social intergaláctica. Se há matéria bastante para fechar gravitacionalmente o universo, então ele está envolto em si mesmo como uma esfera. Se não há matéria suficiente para fechar o cosmo, então nosso universo tem uma forma aberta, estendendo-se para sempre em todas as direções. Este universo em forma de cela é apenas um de um número infinito de tipos possíveis de universos abertos. Ao contrário de tais universos fechados, como a esfera, os universos abertos têm neles uma quantidade infinita de espaço. Se o nosso universo é de fato fechado, então nada pode sair, nem matéria, nem luz. Nós então viveríamos dentro de um buraco negro. Mas há uma saída possível, um túnel hipotético ou buraco de minhoca através da próxima dimensão mais alta. Um lugar sugando matéria e luz. Podemos achar tal buraco de minhoca? Podemos sobreviver à viagem? Podemos emergir em outro lugar e outro tempo, talvez em um outro universo, ou talvez em algum outro lugar em nosso próprio universo. Se vocês quiserem saber como é dentro de um buraco negro, olhem em volta. Os unibidimensionais não são mais do que diferentes tipos de comprimento de onda.
Um piano tem 8 teclas brancas, de C a C, que é conhecida como uma oitava. E entre essas teclas existem 5 teclas pretas. Tudo junto cria o que se chama de escala cromática, que consiste em 13 notas. Bem, na verdade são 12, com a 13ª sendo a primeira oitava seguinte. Então, de um C para outro C, existem 13 passos, e não 8. À medida que você sobe nos níveis dimensionais, os comprimentos de onda tornam-se cada vez mais pequenos, mas com cada vez mais energia. E à medida que você desce os níveis, os comprimentos de ondas tornam-se cada vez mais compridos, mas com menos energia, e muito mais densos, igual como em um piano. Existe um espaço entre as notas, para que quando se tecle uma nota, haja um local bem específico para a próxima nota. Se mostrarmos cada nota da escala cromática como um círculo, então temos 13 círculos. Cada círculo representa uma tecla branca ou preta, e o círculo sombreado no final seria a 13ª nota, que começaria a próxima oitava. Digamos que esse círculo aqui representa a terceira dimensão, e é aqui que nós estamos. E esse é o círculo seria a próxima dimensão, que seria a quarta. E dá pra perceber que agora esse sistema musical vai para cima e para baixo infinitamente. Oitavas sobre oitavas. Seria mais ou menos assim que funciona o universo. Um espectro infinito de fractais de ondas dimensionais. Existem 12 notas em uma oitava, e 12 tons extras em cada oitava. 12 vezes 12, 144 níveis dimensionais. Ou seja, existem 12 dimensões principais e 132 dimensões secundárias dentro de cada oitava. Bem, na verdade, essa progressão continua para o infinito. Igual assim raramente teve dificuldade, né? Na aula de geometria do colégio, que o professor foi lá no quadro e fez um ponto. Ele falou, não, isso não existe, porque essa é a dimensão zero. Só que ele estava vendo o ponto. Por isso que ele fez um ponto e falou que ele não existe, como assim? Depois ele fez um monte de ponto e esses pontos fizeram uma linha. Ele disse, isso é a dimensão e ela também não existe. Ele falava que não existia porque não tinha volume. Ele estava associando o volume ao volume tridimensional. E depois ele pegou essa linha, dividiu em 4 e fez um plano. Falou, essa dimensão também não existe porque não tem volume. Então ele pegou esse plano e dividiu por 4 e fez um cubo e falou que existia porque tinha volume. Ainda assim ficou pensando, como assim? Não importa se você coloca um monte de pontos inexistentes para formar uma coisa existente. Não faz sentido para ele. Quanto mais nós nos afastamos das coisas, ou quanto mais nós nos aproximamos de qualquer coisa, quanto mais nós mudamos as perspectivas das coisas, seja em termos de aproximação ou afastamento, as coisas sempre irão mudar sua escala e se tornar pontos em meio espaço da manifestação. A manifestação e a organização fractal desses pontos é o que se cria todas as formas geométricas no universo. Então a única dimensão que existe, digamos que é o ponto. Se você olhar o ponto é o que? Uma esfera, né? Digamos que a esfera é a geometria máxima de irradiação. E o finito e o infinito são, digamos que, complementares, porque dentro do finito existem infinitas divisões de finitos. E assim vai, por diante, igual as ondas, infinitas escalas, infinitas oitavas, infinitas divisões. Lembra do colapso da função de onda, que você limita o infinito para você colapsar a vela de uma forma? Então seria isso. Você colapsou de uma forma dimensional um ponto. Em um ponto específico do universo tem aquele Sol. Esse universo está colapsado nesse ponto. É bem abstrato, mas é mais ou menos isso. Também parecido com o físico Nassim Haramein, o físico Gerrit Lise, quando ele estava examinando os corais no fundo do mar, ele percebeu que os corais se ramificam através de uma estrutura fractal. E cada cabeça do coral lá, digamos que seria um ponto fractal, igual nós humanos, né, que vivemos num todo, que é um, só que ramificado de uma forma fractal. E esses corais únicos estão vivendo experiências únicas, né, só que eles estão ramificados de um fractal que forma um todo, igual nós humanos. E através dos seus estudos, através das partículas subatômicas, ele percebeu também que é uma geometria de 200 dimensões que ele chama de E8. Que é onde tudo está girando, as partículas subatômicas e formam incríveis formas geométricas, como as que Nassim Haramein também descobriu. Ou seja, tudo se organiza através de geometria fractal. Os físicos falam que tudo tende à desordem. Só que se você pegar o DNA humano e esticar ele e dar a volta na Terra, ele vai dar 5 milhões de voltas na Terra. Ou seja, toda essa energia está bem organizada. E essa energia é feita de ondas. Como um efeito estroboscópico, eu tenho um aplicativo aqui no celular que dá para mostrar mais ou menos como funciona.
Você liga, né? O efeito estroboscópico, digamos que acontece quando duas frequências se harmonizam, fazendo com que entrem em ressonância. E assim, digamos que elas entram na mesma dimensão frequencial. Ou seja, a gente está em ressonância harmônica com essa dimensão. Que a frequência das luzes piscando está em frequência com o giro lá de cada face da hélice passando lá no ventilador. Ou seja, se elas entrassem em frequência certinho, uma piscando certinho na hora que a outra passa, ela entra uma em frequência com a outra. E se torna estático, por exemplo. Por isso que você está vendo essa parede, porque a velocidade da luz está em ressonância com a sua velocidade. Digamos que você está em ressonância com essa dimensão do universo. Por isso que as coisas são sólidas para você, porque você está estático com elas. Mais ou menos isso. E essas ondas de frequência estão na velocidade da luz, digamos assim. Quando você ultrapassa essa velocidade de frequência, você entra para outro horizonte de eventos, entrando no buraco negro para outra dimensão, digamos assim, de espaço, de organização, de escala, porque você ia mudar a escala das ondas. E digamos que dentro dessa esfera, né, desse ponto, você ia para outro ponto, outra dimensão, digamos assim. Você cruzando o horizonte de eventos do buraco negro, você mudaria de escala, e isso para outra dimensão. E essa outra dimensão, essa outra escala seria uma escala de quê? De frequências, ou seja, uma frequência mais alta, mais elevada, mais baixa, enfim. Ou seja, quando você mudasse dessa escala do átomo, você entrava no horizonte de eventos do buraco negro e ia para outra dimensão. Igual você faz com rádio, você muda o dial lá e mudou de estação. E digamos que eu apareci dessa dimensão para outra. E você também não precisou sair andando com rádio no meio do espaço da sua sala para pegar outros tipos de onda. Você só rodou lá para mudar a frequência, para sintonizar. Eu saía do horizonte de eventos dessa dimensão e entrava em outro horizonte de eventos de outra dimensão, de outros átomos. Dessa para outra, tipo um novo nível de escala de ondas. Digamos que a parte de fora do buraco negro seria dentro, a parte que sai para fora, entendeu? É como se ele entrasse para fora. Enfim, é bem complexo. Se você usar termos da linguagem dimensional humana 3D para expressar coisas multidimensionais ou adimensionais, como o vácuo, por exemplo. Por isso que é impossível descrever o que é o vácuo, porque não tem como expressar em palavras. Então, aqui na terceira dimensão, um fractal da terceira dimensão seria um quadrado dentro de um quadrado, só que, igual eu expliquei, dentro não é dentro. Nós teríamos largura, altura e profundidade, que seria um cubo perfeito. Então, a próxima escala dimensional, a quarta, no horizonte de eventos dos átomos de outra dimensão, seria um quadrado dentro de um quadrado, que nós só conseguiríamos projetar ele em forma de sombra. Então, a sombra da quarta dimensão seria um tesseract, um hipercubo, um cubo dentro, igual eu expliquei, de um cubo, que seria esse aqui. Só que esse cubo e esse não estão um fora e um dentro. São só percepções em termos que eu uso para explicar na terceira dimensão como seria a quarta. O legal de falar de dimensões é que elas podem ser associadas a tudo. Por exemplo, eu falo com uma pessoa em brasileiro, só que a pessoa só entende inglês. E as ondas sonoras estão em uma frequência diferente que ela entenda e que ela assimile. Então ela não está em ressonância com o conhecimento dessa informação, dessa onda. Então eu estou falando em outra dimensão de linguagem para ela, digamos assim. As pessoas às vezes pensam que a dimensão são altura, largura, profundidade e a quarta, o tempo. Mas o tempo não existiria sem a memória, igual assim Nahara me explica. No próximo vídeo eu vou explicar isso direitinho. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e é nóis.